bom dia de novo. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de provérbios. A gente vem estudando, a gente já teve a primeira aula introdutória com Rogério, a segunda com... Agora eu esqueci, está aqui. Deu um branco aqui, desculpa pessoal, o nervosismo. E hoje a gente vai falar sobre o sentido da audição, o ouvido, e trazer os pontos que lá em Provérbios a gente é alertado na palavra do Senhor, o como a gente deve tratar esse nosso sentido, né? Então, esse aqui é o nosso versículo norteador de hoje. Então, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. E esse é o tópico do nosso estudo hoje pela manhã. Nosso estudo está baseado no livro, que acho que está para ser publicado ainda, né? Do pastor Fernando. Esse é um dos capítulos do livro. E eu estou trazendo uma facilitação. É bem legal o livro. Acho que quando for lançado oficialmente, vale bem a pena cada um de nós comprarmos e lermos. Então, para iniciar, eu vou orar aqui rapidamente e a gente dá início. Então, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui e ouvirmos a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu és misericordioso e nos envia, Senhor, nos enviou o Teu Filho para que possamos um dia, Senhor, estarmos plenamente vivendo junto contigo. Toca os nossos corações, abençoa nossa alma, Senhor, com o desejo de sempre te buscarmos. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá. Então, a audição. Então, assim como a visão, juntos, a audição e a visão são os dois sentidos que mais nós absorvemos do mundo que está ao nosso redor. É através, principalmente, desses dois sentidos que o nosso ser, ele é ensinado, ele vai absorvendo, e nós somos profundamente impactados por esses dois órgãos, os olhos e os ouvidos. Então, a gente vê e aprende, a gente escuta e aprende. Interessante que, esses dias, até conversando com alguém da área psicológica, diz assim, você é uma pessoa que é mais visual com relação a aprender, ou é mais auditiva, né? É um desses dois, assim, ou você aprende mais vendo, ou você aprende mais ouvindo. Normalmente as pessoas ficam desses dois. E claro, existe o reforço do visual e do auditivo, né? E aí também pode escrever e tal, e você vai reforçando. Mas a audição, ela impacta muito na nossa vida. E Deus criou, foi Ele quem criou os nossos ouvidos, o nosso sistema auditivo. Esse sistema auditivo que Deus criou, ele tem um propósito. Certamente a gente não deve usá-lo de qualquer maneira. Se a gente não usar da maneira correta, as coisas podem dar errado, né? Então é importante que a gente use esse órgão, o ouvido, ou os órgãos, né, que são dois, da melhor maneira possível, e Deus sempre nos orienta na sua palavra o como a gente deve fazer isso. Por que isso? Para a gente cuidar do coração. Na Bíblia a gente já sabe, já aprendeu que o coração ele é o centro da nossa razão. O coração é o centro da nossa razão. O centro do nosso entendimento, a Bíblia trata como o coração. Hoje a gente fala sempre é o cérebro, mas na Bíblia, quando fala assim, guardar o coração, está se falando de guardar o nosso entendimento, guardar a nossa alma. Então, o nosso coração é o centro da nossa vida e devemos guardá-lo, né? Inclusive lá em Provérbios, já que a gente está em Provérbios, a gente vai citar muito provérbio hoje, a gente tem um provérbio bem direcionado a esse guardar o coração, né? Lá em Provérbios 4, 23, diz assim, acima de tudo, guarde o coração, pois dele origina a vida. Então, e por que guardar o coração é tão importante?
a gente, lá nos discursos de Jesus, ele diz assim, depois que estavam discutindo, pode comer, não pode comer e tal, e ele vai dizer assim, o mais importante do que o que a gente come, do que o que a gente coloca no nosso corpo, é o que sai da nossa boca. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Aí, de novo, o coração, a razão. Então, a gente tem que cuidar do nosso coração. E a fé vem pelo ouvir, né? Então, a audição. Para que serve a audição? Aí vocês podem me ajudar aí. Eu chutei, eu cliquei aqui, era para esperar vocês falarem. Eu fui nervoso aqui e cliquei, mas não era para falar. Então, a audição. A gente usa a audição para quê? Boa! Sei que é aluno bom, viu? O próximo. Hã? Não, eu tô com a mão presa agora aqui. Eu vou sair de perto desse negócio. Eu vou segurar minha mão aqui. Tô com a mão nervosa. O que mais que a gente pode usar a nossa audição? Para ouvir. Beleza. E a gente ouve para... O que mais que a gente usa a audição? Pronto. Beleza. Para aprender, essa é boa, show. O que mais? Essa é importante. Então eu vou dar outra cola, certo? Para o lazer, vale? Vale, né? Ouvir música. Como? Boas músicas de preferência, com certeza. Tem algumas coisas que não vale a pena. E a gente vai ver que é melhor a gente deixar de lado os que não vale a pena. Então, para o lazer, é um uso que a gente faz da audição. Tem uma que, quando eu estava estudando, me preparando, eu falei, poxa, a gente usa também para a nossa segurança, né? Então, para a nossa segurança, a gente às vezes coloca alarme sonoro, coloca buzina. Quando a gente escuta alguém gritando, também isso nos põe numa condição de alerta. E aprender, que Lícia falou, esse é um tópico extremamente importante, né? Esse é um tópico, aprender, inclusive é o foco, eu poderia dizer que esse é o foco da nossa conversa hoje de manhã. Aprender é indispensável que a gente dê atenção, porque a fé vem pelo ouvir, né? É importante, indispensável que aprendamos do próprio Deus. É importante que a gente não aprenda apenas do que o mundo nos oferece, porque inconscientemente, mesmo que assim não seja intencional, a gente vai aprendendo do que a gente vai ouvindo. A gente vai se alimentando do que a gente vai colocando no nosso coração, através do ouvido, através de músicas, isso vai nos alimentando. E aí, isso é tão importante, essa questão do ouvir, o que a gente está ouvindo, que na palavra de Deus, em muitos momentos, em dezenas de vezes, a gente vai escutar expressões como atentai, preste atenção, ouça, quem tem ouvidos para ouvir. Então, isso vai se repetindo, porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir mais que eu falar, tem esse ditado também, né? A gente tem 2 ouvidos e uma boca. Então, se a gente usar essa proporção, já é uma dica legal, né? Embora esse, assim, na minha cabeça mais física, matemática, a turma que é de exatas, né, a gente tem 2 ouvidos para ter uma noção espacial também. O grito vem da direita ou vem da esquerda? Eu corro para qual lado, né? A minha mulher está me chamando de lá ou de cá. Então, a gente tem essa questão, mas essa razão de proporção é interessante. Escuta mais do que fala que vai dar bom. O contrário, normalmente, dá errado. Calado é um sábio, também outro ditado, outro provérbio popular. Calado é um gênio. Então, inclusive em provérbio diz assim, né? Até o tolo, quando se cala, passa por sábio. Até o tolo, quando se cala, ele está caladinho, o cara fala, rapaz, esse cara sabe muito, ele não falou nada, ele está tão sério ali, esse cara... Então ele cala. Agora, alguns, quando abrem a boca, é melhor ficar calado mesmo. Então, aprender pelo ouvir, esse é um ponto importantíssimo.
Só para tranquilizar, da outra vez eu fui 1h30 de EBD, dessa vez vai ser só 1h05 só. Tá de boa hoje. Vamos lá. Então a gente vai ver agora alguns exemplos de mau uso que a gente pode fazer do nosso sistema auditivo. Então, o primeiro mau uso é não ouvir. Não ouvir o quê? Não ouvir a palavra de Deus, que é o nosso versículo-chave, né? O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Abominável, só para a gente aprofundar um pouquinho dessa palavra abominável, ela é uma coisa que a gente poderia dizer, nojenta. Poderia dizer alguma coisa que é repugnante, desprezível. Deus compara as orações dos santos, né, como, e a gente vê passagens que fala assim, como subiu como aroma suave, a oração. Mas a oração daquele que não é atento à lei, interessante, esse versículo eu nunca tinha entrado antes de estudar dessa vez, apesar de já ter lido e escutado algumas vezes Provérbios, inteiro o livro, né, esse versículo passava desapercebido. Deus nos chama a atenção de que quando a gente não é atento à lei dele, que a gente desconsidera o aprendizado da lei, as nossas orações elas serão abomináveis. É uma palavra bem forte, assim, poucas vezes na palavra do Senhor a gente vê esse termo abominável, né? E uma delas é essa aqui. Em contrapartida, a gente tem que... O Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração do justo. E o justo, quando a gente vê na palavra, não é o justo que nunca pecou, né? Só para ficar claro, é o justo que busca aprender e obedecer ao Senhor. E em Provérbios a gente vê o tempo todo a dicotomia entre a sabedoria e a astutícia, a tolice, né? O arrogante, aquele que despreza a lei do Senhor. Então o justo, as orações dele são recebidas como aroma suave, mas o tolo, as orações dele serão abomináveis ao Senhor, porque ele despreza a sua lei. E essa questão de aprender do Senhor, ela é uma coisa tão forte, que aí Fernando traz a lembrança lá no livro também, que lá em Deuteronômio existia uma ordenança específica para aquele que seria o governante, para o rei. Em Deuteronômio 17:18 diz assim: também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas e sacerdotes. Então, aquele que se assentava no trono, aquele que seria o governante, ele tinha que fazer uma cópia da lei. Aí entra a questão do aprendizado, né? É ver, ouvir e transcrever é outro reforço para o aprendizado, para que a lei esteja guardada em nossos corações. Então, no caso do governante, aquele que está lá liderando toda a nação, ele tem ainda uma responsabilidade ainda maior de ter a lei presente no seu dia a dia. Ele não deve esquecer da lei, para que ele não seja tolo e suas orações sejam consideradas abomináveis ao Senhor, né? Dá para a gente claramente concluir isso. Então, aprender do Senhor é extremamente importante. Então, não ouvir a palavra do Senhor é o primeiro erro. É o primeiro mau uso que a gente vai fazer do nosso ouvido, né? Desconsiderar a sua lei. Outro mau uso é ouvir mal. É ouvir mal, é entender errado. Lá em Provérbios 17:4, diz assim: o malfazejo atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Esse verso demonstra claramente, né, que aqueles que são maus, eles buscam o mal, e é um ciclo deletério, né? Um ciclo que, assim, uma coisa ruim puxa a outra. O malfeitor, ele procura o lábio do que é ruim, do cara que é malvado, e o mentiroso se inclina também os ouvidos. Inclinar os ouvidos é dar atenção, né?
a língua do que fala maldades, do que é maligno. Então, inclinar-se, prestar atenção em pessoas que procuram e procuram o mal e fazem o mal, esse é um mau uso. Dar ouvidos às palavras dessas pessoas. Então, isso é ruim. Outra coisa que está classificada aqui, agrupada aqui no ouvir mal, né? Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Está lá em Provérbios 18:13. Estultícia, eu fui dar uma lida no dicionário, porque esse termo a gente não usa muito, né? Eu falei, deixa eu olhar direitinho o que seria estultícia. É de estúpido mesmo. Então, você tirar uma conclusão antes de escutar toda a história, você está sendo estúpido e vai passar vergonha. Então, a gente não deve tirar conclusões apressadamente, sem escutar o todo. Outra advertência. Provérbios 20:19. Eu vou ler porque... posso até vamos deixar vocês lerem também. Acho que Lícia já abriu aí, que eu percebi. Pode ler. Pronto. O mexeriqueiro, o fofoqueiro, né? Vamos trazer para o nosso nordestinês aqui. O fofoqueiro, ele conta o segredo de todo mundo. E qual é a orientação? É não escutar a fofoca. O mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não te metais com quem muito abre seus lábios, com quem muito conta fofoca. Não é uma boa coisa a gente estar se envolvendo com quem muito fica fofocando e falando dos outros. Tem até me veio aqui à mente uma vez umas recomendações que nem era na Bíblia, mas está bem alinhado. É assim, quando a pessoa vai te contar, rapaz, tem um segredo para contar. Rapaz, tem a ver comigo? Não tem. Tá, é sobre outra pessoa. Eu vou poder ajudar? Aí a outra pergunta, não vai poder ajudar. Então não me conta, não. Se não é comigo, eu não vou poder ajudar, é fofoca. Eu vou poder falar com essa pessoa. Se você me contar, eu vou poder conversar com essa pessoa? Não. E aí vem a orientação. Não se meter com ele, né? Aí a gente vai pensar assim, e o que é que eu faço? Diga que não quer conversar. Mas aí eu vou ser rude com a pessoa. Aí você vai ter que pesar assim, eu vou ser rude com a pessoa que está querendo me contar fofoca, ou eu vou ser obediente ao Senhor? Porque a orientação é que a gente não fique escutando fofoca. Para mim é bem claro, assim, escutar fofoca não é uma coisa de acordo com a palavra do Senhor. E aí a fofoca é quando nem envolve você, nem você pode auxiliar outra pessoa, né? Pra gente, claro que se tem um problema familiar que vem te falar e você está envolvido e é o problema familiar, você deve ouvir e compartilhar com a pessoa do sofrimento, se for um sofrimento. Estou falando de fofoca, né? Cuidado para não ser extremista e entender errado também. Aí volta para o provérbio anterior, né? Você entendeu tudo errado e está tirando conclusão errada. Então, o ouvir tem esse aspecto. Então a gente deve ser firme nessas horas. E firme não significa também ser rude, né? Mas a gente deve frear o ímpeto, né, das pessoas que vêm contar fofoca, né? A gente deve buscar isso aí. Então, um outro ouvir mal, e aí está bem no começo de Provérbios lá ainda, 5, Provérbios 5, do 3 e o 4, e nessa parte de Provérbios é toda aquela orientação sobre a parte da mulher adúltera, né? Diz assim, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso, como absinto, agudo, como uma espada de 2 gumes. Então, ceder às tentações
No caso aqui é bem específico com relação ao adultério, a gente dá ouvido à tentação também é um mau uso. E aí, no caso aqui está bem específico as tentações no campo do adultério, no campo sexual. Mas as tentações de pessoas que vêm te propor negócios errados, falcatruas, todas essas tentações, dar ouvido a esse tipo de coisa não é salutar. O nosso coração vai ser semeado, a gente vai ouvindo e vai alimentando, e se a gente não corta, termina crescendo a plantinha, né? E o pecado mora ao lado, né? Então a mulher adúltera deve ser também evitada. Essas conversas lascivas de elogios desapropriados, inapropriados, ambiente de trabalho, de escola, de rua, a gente tem que ter realmente cuidado com isso aí. E o outro mau uso é endurecer o nosso coração. Não ouvir o cônjuge, entra. Eu entendo que sim, né? Não ouvir o cônjuge, sim. Agora, sempre a gente tem que confrontar o que a gente está ouvindo com a palavra do Senhor, né? A gente tem que confrontar o conselho com a palavra do Senhor. Se a gente, simplesmente por ser cônjuge, e aí, estou entendendo, estou restringindo aqui o escopo ao cônjuge que são crentes, os dois, né? Porque se aquele que não é crente, ele ainda pode, claro, falar coisas que são certas, moralmente falando. Mas ele já tem uma vírgula a mais para você ponderar. Peraí, essa pessoa não é crente. Ele pode estar falando alguma coisa correta? Claro que pode. Mas é possível, numa dimensão ainda maior, eu entendo, de que ele não tem a orientação mais apropriada. E aí, ainda sendo crente, a gente tem que também confrontar com o que diz a palavra do Senhor. Esses dias eu escutei uma pregação, não era bem uma pregação, acho que era um debate, um pastor falando assim, a Escritura ela é de livre escrutínio, de livre examinação. Você pode examiná-la livremente, mas a interpretação ela não é livre. Você não pode dar qualquer interpretação, porque senão você cria as heresias, né? A interpretação ela tem que ser baseada e confirmada com a própria palavra. Aí com certeza. Aí as decisões, quando a gente, em casal, né, a gente, como casal, é um só corpo e as decisões devem ser compartilhadas. E porque é uma decisão familiar. Eu entendo que essa é a forma salutar, né? Tem casais que, os exemplos que eu me recordo de casais que tomam muitas decisões separadas, um independente do outro, terminam desmanchando, terminam deixando de ser casal. Às vezes continuam até na mesma casa. Isso é mais comum quando pessoas mais idosas, né? Às vezes já nem conversam com outras, às vezes dormem até em quarto separado, são casais apenas do ponto de vista formal, né? Mas não existe mais um relacionamento conjugal. A vida de um casal, ela é essa coisa do companheirismo, do compartilhamento. Com certeza, aí não tem restrição, não. Auxiliadora. Uhum.
Então, voltamos para o princípio, Gênesis. Bom, então, é isso. Bom, então, a outro tópico, mais alguma coisa, Ricardo? Ou alguém? Voltando para os tópicos anteriores, não. Então, outro mau uso dos nossos ouvidos é endurecer o coração. Em Provérbios 23, 9. Alguém pode ir. Bom, então, essa é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, para a gente não endurecer nossos corações. Porque se a gente endurece os nossos corações e não ouve a palavra do Senhor, então nós vamos ficar classificados como um insensato, né? E aí, o que o sábio orienta, né? Que essas pessoas que não querem dar ouvido à palavra, que endureceram seu coração, essas devem ser deixadas de lado. Então, se a gente endurecer o coração e a gente rejeitar um ensino, a repreensão, a orientação, e aí fica um leque bem aberto, porque ela pode vir da própria palavra de Deus, a gente estudando, mas aí eu estou de coração duro, né? Ela pode vir através de um irmão que percebe que a gente está no erro e vem nos exortar, nos orientar, e a gente com o coração duro. A orientação é que se esse está com o coração duro, se ele é um insensato, não quer ouvir a palavra do Senhor, então deixa ele de lado. E aí é terrível, né? Porque, apesar do nosso Deus misericordioso, pode vir a acontecer isso. Porque os insensatos devem ser deixados de lado. A gente insistiu, falou, o cara não quer ouvir, paciência. Então a gente tem que ter o cuidado para nós não endurecermos nosso coração. E aí é um trabalho assim de vigília, de nós sermos diligentes e termos o nosso coração pronto para ouvir do Senhor. Certo? Então, esses são três pontos de como a gente não deve usar os nossos ouvidos. E o bom uso dos nossos ouvidos. Então, como é que a gente deve aproveitar essa dádiva do Senhor, né? Então, a gente tem que selecionar o que vai ouvir. E aí tem um exemplo que o Fernando traz no livro, e eu vendo outros exemplos também, ele coloca assim, às vezes aquela música que fica impregnada. Você ouviu, mas ela... Inclusive o pessoal, hoje em dia, eles até dão uma estudada aí, cientificamente, de como buscar aqueles refrãos que vão ficar martelando no nosso ouvido, né? E aí ele cita, é interessante, ele cita um caso que aconteceu com ele, de uma música de Rita Lee, que fala assim, como é bom não fazer nada, né? Só que ele fala, pô, não tem nada a ver comigo, eu não consigo nem ficar muito parado, eu estou sempre buscando alguma coisa para fazer. Mas escutou do vizinho, escutou do som do vizinho, como é bom não fazer nada, e ele relata que passou alguns dias com aquela música na cabeça, e ele, quando se via, estava mesmo mentalmente falando, como é bom não fazer nada. E aí tem várias músicas aí que realmente são horríveis, né? Deixa a vida me levar, a gente sempre cita, né? Deixa a vida me levar. Tem outros ditos populares aí que são também assim, no final tudo vai dar certo. Será? No final tudo vai dar certo para quem? Para aqueles que são crentes, ok. Aqueles que são justificados por conta do sangue de Jesus, ok, no final vai dar certo. Mas os que não são, no final tudo vai dar certo? É complicado. Então, tem ditados
que não condizem com a realidade, tem músicas que vão colocando na nossa cabeça coisas que são erradas. Isso porque eu estou me referindo só a som. Mas se a gente for extrapolar também para a visão, que foi um pouco da aula passada, né? Tem vídeos, filmes, coisas que realmente não condizem, assim. E assim, é interessante como o nosso coração, se a gente não ficar atento, ele é tolo, né? Há uns 2, 3 anos atrás, nas festas juninas, né? Aí estava lá com a família, na cidade da família, e estava lá uma criancinha de 3 anos de idade, e os pais e todo mundo que estava ao redor achando lindo, porque ela dançava todas essas músicas sensualizadas que tem, né? E a menina rebolava e fazia caras e bocas com 3 aninhos e todo mundo achando lindo. Ai, como ela é linda, ai, como é fofa. É um negócio assim que eu ficava olhando assim, meu Deus do céu, esse pessoal não consegue se aperceber, assim, não convém. E a criança, claro, uma criança na sua ingenuidade, imagina como é que ela vai crescer. Se ela é aplaudida desde pequenininha com esse tipo de comportamento, é um reforço, né? É um reforço. Não, isso é legal, isso é bonito. Então eu tenho que buscar outras coisas semelhantes. E assim, eu, de certa forma, eu até fico meio protegido, que eu não tenho, as pessoas até estranham, mas eu não tenho o hábito de escutar música. Não é que eu não gosto de música, mas eu não tenho o hábito. É um problema meu. Assim. Mas eu não costumo ligar o som para escutar música. É mais comum eu ligar o som e colocar o podcast, alguma coisa, mas música e assim, não é um problema de que eu fiquei velho, não, é porque é desde pequeno mesmo, sabe? Tem esse problema do meu comportamento, não ouvir música, mas gosto de música, inclusive estudei música quando era criança também, assim como a maioria das crianças, né? Fiz aula de iniciação musical, tal, instrumento, mas não sei, não é um negócio que me atrai, eu vou parar para escutar música. Então, de certa forma, às vezes as pessoas vêm falar de música e eu nem sei, sabe? Eu não sei não. Não sei. Não sei nem qual é a música, às vezes eu sou surpreendido. Tu não conhece essa música? Eu falei, não conheço essa música. Não conhece esse cantor? Não conheço. Para eu conhecer tem que ser um cara já veterano, que já cantou muito. Para eu poder saber quem é o cantor. E normalmente o que é que acontece? Eu até reconheço a música, a letra, a melodia, mas não sei quem que canta também. Enfim, aí, para mim, essa área é mais tranquilo, mas é uma questão minha. Não é o comum, né? Assim, eu tenho dificuldades em outras áreas, né? Assim, eu tenho que ter cuidado assim para não pegar o meu ouvido aqui que o Senhor me deu e estar escutando noticiário besta, não estar assistindo filme que também não traz nada de bom. A música ficou mais fácil. Agora o restante tá tudo aqui, sabe? Também tenho minhas dificuldades. Tenho que selecionar o que eu vou ouvir e muito desse estudo aqui foi me alertando com relação a isso também. Assim, onde é que eu estou gastando meu tempo? Então, o que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém, o que atende à repreensão adquire entendimento. Então, ouvir a disciplina, embora ninguém goste de ser repreendido, esse é um bom uso. Claro que é difícil, ninguém gosta de ser chamado a atenção, é uma coisa que não é natural, a gente gosta de ser elogiado, né? Você está bonito, você fez bem feito, poxa, você é legal, mas nós somos falhos e nós temos erros, então ouvir a disciplina, ela é importante para o nosso crescimento, para que a gente chegue à semelhança da estatura perfeita de Cristo. Então, Provérbios 3, 23, a gente já tinha lido, também tinha citado, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, a gente deve guardar o coração, na hora que a gente seleciona, né? E a gente deve nutri-lo com coisas úteis. Foi muito do que a gente citou agora, comentou agora. E por que a gente deve nutri-lo, né? Porque a gente deve buscar essa estatura de Cristo. Cristo é o nosso referencial. A gente estava perdido e fomos resgatados. E é essa referencial de Jesus, dessa perfeita varonilidade, né, o que a gente deve buscar.
E aí, fugindo um pouquinho do nosso livro, mas não da palavra do Senhor, lá em Romanos, relembrando aqui, porque eu acho que esse aqui é bem importante, lá em Romanos 12, 1 e 2. Alguém quer? Romanos 12, 1 e 2. E aí, a chave aqui é a renovação da nossa mente, né? E aí, mente, de novo, está conectada com o coração. Então, mente e coração, eles se confundem na palavra do Senhor, eles são intercambiáveis na maioria dos momentos, né? Na maioria das passagens. Então, renovar a nossa mente é deixar o homem velho para trás e trazer um homem novo. E a gente renova com coisas novas, não são com as coisas velhas. Então, é importante que a gente fique atento, né? Selecionando o que a gente vai ouvir. Em Provérbios 2:2, já no início, ainda no início das instruções para o jovem, para que ele não seja insensato, diz assim, para que ele seja atento à sabedoria, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e proceder bem. Então, os nossos ouvidos devem estar atentos à sabedoria e não à tolice. Mais uma vez, falando da repreensão, lá em Provérbios 15:31, diz assim, os ouvidos que atendem à repreensão salutar, no meio dos sábios têm a sua morada. Então, aquele que inclina o ouvido à repreensão salutar, não é qualquer repreensão, é a repreensão, claro, de uma pessoa que... Porque assim, eu me recordo uma vez que eu fui repreendido por uma pessoa que não era crente, né? E era interessante, porque a pessoa falava e eu ficava dizendo assim, rapaz, aí você só escuta. Eu falei, tá bom, aí você usa o outro provérbio, né? Deixa o tolo falar só, não responde ele não, porque não vale a pena. Mas eram assim, instruções bem contrárias ao que diz a palavra do Senhor, né? Tem que ter cuidado, assim, não é qualquer um que vai chegar para você e dar logo uma examinada, assim, como eu já comentei, né? Esse cara é crente, esse cara entende da palavra do Senhor, ou esse é um mundano que está trazendo a visão dele de mundo e querendo distorcer tudo que eu tenho aprendido do Senhor? Que aí era o caso e eu ficava só olhando assim, eu disse, meu Deus do céu, como é que a pessoa fala tanta coisa assim? Mas aí na hora eu nem rebati nada, só deixei, falou, entrou pelo ouvido e saiu pelo outro, né? Ouvido de mercador, né? Olha o outro ditado nosso. Então, os ouvidos que atendem... Os ouvidos que atendem à repreensão salutar, no meio dos sábios têm a sua morada. Próximo. Alguém que pode ler isso aí? 18:15. Isso é pequenininho. Pronto. Então, é onde a gente deve prender a nossa atenção, né? Onde a gente deve focar, né? O nosso coração adquirindo conhecimento e ouvindo ouvindo sabedoria. E aí a sabedoria, no livro de Provérbios, fala do temor ao Senhor. Então, buscar ao Senhor e enriquecer o nosso coração com esse tipo de conhecimento é um bom uso para os nossos ouvidos. E, para a gente fechar essa página aqui, Provérbios 12:15. Diz assim, vou ler, o caminho do insensato parece-lhe certo, mas o sábio ouve o conselho. Então,
pessoas que não conhecem do Senhor e são insensatas pela sua conduta e de rejeito à palavra de Deus, elas pensam que o seu caminho é certo. Mas elas costumam buscar o que às vezes a gente escuta, agora está até em moda esse termo, não sei se vocês já ouviram, assim, é um viés de confirmação, né? O insensato, ele busca o viés de confirmação, ele busca escutar aquilo que ele quer ouvir. Ele já tem a decisão tomada, e aí ele vai buscar alguém que vai confirmar a decisão dele. Aí, para não entrar em assuntos tipo assim, qual o melhor time e tal, vamos dizer assim, rapaz, o bom mesmo é pintar a parede de vermelho. Ele botou na cabeça dele que bom é pintar a parede da casa de vermelho, né? Aí ele vai buscar todas as pessoas que têm opinião que pintar a casa de parede vermelha é uma excelente opção. É show de bola pintar. Mas isso é muito esdrúxulo, né? Mas, trazendo um exemplo não tão esdrúxulo, é o jovem que ele quer fazer a tatuagem, ou colocar um brinco, ou colocar um piercing. Ele vai buscar o conselho dele com o pastor conservador, ou ele vai buscar o conselho com o tatuador, né? Ele já vai assim, o cara... ele vai lá no tatuador. O que você acha de tatuagem? Ele vai esperar que o tatuador fale mal de fazer tatuagem? O cara... Ou então o amigo que já tem o corpo parece um gibi, né? É assim, não é que ele não pode fazer a tatuagem nem colocar o piercing, mas assim, se ele quer buscar uma opinião, ele tem que buscar uma opinião minimamente isenta e honesta, porque se você procura uma opinião que vai confirmar o que você já pensa, você não está sendo honesto consigo mesmo, está se iludindo. Então, o caminho do insensato parece-lhe certo, mas o sábio ouve o conselho, e aí ele ouve o conselho de alguém que realmente vai dar opinião sincera. Não, é tipo, eu brinco com as minhas irmãs, né? Assim, elas falam, e aí, agora mais não, porque eu não moro mais em casa, mas quando eu morava, assim, e aí, tá legal essa roupa? Eu falei, mas você quer que eu dê minha opinião sincera ou quer só que eu lhe elogie? Porque, assim, é muito conflitante. Eu falei, é muito conflitante você vir me perguntar, tu tá saindo pra festa, me perguntar se a tua roupa tá legal. Se eu te disser que não tá legal agora, eu vou acabar com a tua festa. Então, assim, é melhor não perguntar. Se pergunta antes, no dia anterior, estou pensando em tal roupa, tá legal, aí eu vou dar minha opinião, mas eu vou dar a opinião na hora da festa. Imagina se eu vou ser super sincero, né? É complicado, né? Esse tipo. Então, assim, buscar o viés de confirmação é desonesto e pouco sábio da nossa parte. Eu já ter comprado o carro e perguntar a Zambelli, o que você acha de tal carro? E eu já comprei, né? Se eu já tomei a decisão, eu já comprei o carro, eu já contraí a dívida, já tenho os boletos para pagar, eu já decidi se o carro era etanol, gasolina, diesel, elétrico, e agora eu vou perguntar o conselho para quê? A gente tem que deixar de ser insensato e quando buscar o conselho tem que ser honestamente. Ou então chega para o cara e diz, cara, eu comprei o carro, achei super legal. E aí, se você estiver preparado e o amigo for honesto, ele vai... Mas dificilmente, né? Você não vai ficar falando mal. O cara já fez a besteira. É igual aconteceu esses dias, né, no trabalho. O cara pediu demissão e ligou para o colega que é o gerente e disse assim, chefe, eu aderi à demissão. O que é que o senhor acha? Ele falou, eu não tenho que achar nada. Você já aderiu, só posso lhe desejar boa sorte agora. Mas a gente tem que fugir, isso é uma tentação, né? O viés de confirmação, né? Acontece às vezes das pessoas me perguntar sobre investimento comigo, né? Assim, ainda bem que teve um que eu freiei. Eu falei, rapaz, tem investimento tal, o que é que você acha? Eu falei, como é esse negócio? Para que a pessoa ganha 10% ao mês. Eu falei assim, cai fora, não existe 10% ao mês. Não, mas fulano disse que é muito bom. Eu falei, você quer que eu lhe confirme que é bom ou você quer ouvir minha opinião? Ele não tinha feito a besteira ainda, né? Eu falei, cai fora, não existe. Bom, mas o viés de confirmação é uma coisa que a nossa alma gosta, assim, de receber, né? O viés de confirmação. Então, a gente tem que fugir dessa coisa aí, do viés de confirmação. Bom, como eu prometi, eu não vou passar de 1 hora e 5 minutos.
Deus, ele insiste que tenhamos nossos ouvidos atentos ao que ele fala. Então, o Senhor, ele vem nos falando na sua palavra e na história do seu povo, que começou lá com a escolha de Abraão, mas termina com a gente, na glória. O Senhor vem falando, e desde a lei ele fala assim: ouve, ó Israel, o chamar, né, a tão conhecida palavra. E ele vem repetindo depois em Provérbios e vem falando nos registros que a gente vê, que fica de exemplo para a gente de como o Senhor tratou os reis em suas faltas. O profeta ia até ele e falava e os exortava, e Deus sempre ele requer a nossa atenção para o que ele tem a dizer. E aí a gente tem, achei muito boa essa lembrança aqui, lá em Mateus, no Monte da Transfiguração, né? Foi um feito, assim, o próprio Deus aqui em carne, no momento em que toda a sua glória é revelada, Moisés, Elias, Jesus e toda a sua glória, e tinha lá os 3 apóstolos, e o ponto-chave, lá em Mateus 17:5, diz assim: enquanto ele ainda falava, uma nuvem resplandecente os envolveu. Dela saiu uma voz que disse: este é meu filho amado, em quem tenho prazer, ouçam-no. Então o Senhor veio na história e na sua palavra ao tempo todo. Preste atenção, ouve, incline os ouvidos, fique atento. E ainda assim, quando veio a manifestação da glória de Deus na figura de Jesus transfigurado, ele diz assim: esse é meu filho amado, ouçam o que ele tem a dizer. Apesar de toda aquela glória manifesta, a mensagem mais importante no final é: ouçam o que ele tem a dizer. Então, ouvir o que o Senhor tem a dizer é importantíssimo. Deus nos chamou para ser o seu povo e deseja transformar o nosso caráter para que seja semelhante ao dele, né? Lá em Provérbios 8:34, alguém pode ler para a gente? Isso. Bom, eu anotei aqui, vou reler aqui. Bem-aventurado o homem, é a mesma coisa, certo? Só para... Bem-aventurado o homem que me ouve, vigiando diariamente as minhas portas, esperando a entrada da minha casa. Então, o Senhor, ele quer que nós o ouçamos, né? E que nós prestemos atenção e que nós nos transformemos ouvindo dele. E ele diz que é bem-aventurado aquele homem que o ouve vigiando diariamente a porta dele, esperando na entrada da casa do Senhor. Claro que o Senhor não tem casa aqui, mas a gente entende perfeitamente que o Senhor está falando assim, essa busca, ela é contínua. Ela não pode ser... não deve, né? Poder até pode. A gente até pode agir dessa forma, mas a gente não deve buscar ao Senhor apenas semanalmente. Ou no culto da noite, ou na escola dominical. A gente deve buscar ao Senhor continuamente, lendo a palavra dele, enchendo os nossos corações do que é a vontade dele. A gente tem que estabelecer prioridades nas nossas vidas, né? Então, a vida devocional, ela traz benefícios, além de apenas para a pessoa, para a sociedade, né? Uma coisa que eu lembrei aqui, acho que foi o Zambelli que me falou de um estudo, né? Quem lê a Bíblia apenas uma vez por semana, lê 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, você vai vendo como é que é o comportamento. E aí foi uma pesquisa... E quando você chega você passa os 50% da semana, né, 4 vezes por semana, aí você vê que
A pesquisa mostrou que a conduta daquelas pessoas e a qualidade de vida dela, ela supera em muito. Essa busca pelo Senhor diariamente, ela nos transforma e ela é salutar. Então nós devemos buscar, e a gente está num mundo que agora a moda é ser cientificamente, né? Então eu lembrei até agora, então até cientificamente, numa pesquisa e traçado estatísticas, a gente observa, constata o benefício de se buscar ao Senhor. Então ouvir músicas deletérias, jornais que não agregam, gastar nosso tempo assistindo novela, apenas entretenimento, colocar o nosso tempo todo nisso não é frutífero. No contraponto, se a gente busca ao Senhor diariamente e atenta a nossa conduta, coloca ela alinhada com a vontade de Deus e escutando da palavra dele, lendo diariamente, a gente vai reverter isso numa vida melhor. Não só para a gente, mas para toda a sociedade. Porque imagina um mundo vindouro só de crentes, de pessoas que adoram o Senhor e que não tratam os seus negócios de formas escusas, com inveja, egoísmo, na trapaça. Então, isso é uma coisa que transforma a vida, né? Então, a gente deve conduzir a nossa vida no intuito de sermos bem-aventurados e diariamente buscarmos ao Senhor e estarmos sempre com os ouvidos atentos. É isso. Alguma pergunta, comentário, debate? Você ficou pensativo, Ricardo? Hari. Então, agradecer mais uma vez ao Senhor, né? Pai amado, obrigado, Senhor, por esse momento, essa manhã, em que ouvimos da Tua palavra, conversamos sobre o Teu desejo para as nossas vidas. Desperta sempre, Senhor, em nosso coração essa conduta, esse desejo, esse amor por Ti e pela Tua palavra, para que a gente um dia, Senhor, sejamos semelhantes ao Teu Filho, em estatura, em sabedoria e amor a Ti. É assim que Te agradecemos, em nome de Jesus, amém.